Bom, olá pessoal, bom dia para os nonos anos, boa tarde para os oitavos, né? Vocês vão, nessa semana que nós estamos realizando algumas atividades eh, ligadas à questão do Covid e eh, circulação, né? Eh, eu vou fazer um vídeo sobre o texto que eu mandei para vocês, um texto do teólogo e filósofo Leonardo Boff, né, que fala sobre a relação entre o Covid e nós, né, e o planeta. Né. O artigo me chamou muito a atenção, por isso que eu tentei usá-lo com vocês, para uma questão que muitos estão deixando de lado, que é a questão ambiental. Né? O autor começa falando sobre a impressão mais geral, né, que o coronavírus ele nos dá. Ele coloca a ideia de que nós temos aquela visão hospitalar, né, aquela visão sanitária do vírus, né, a ideia de que você insere as pessoas dentro de um lugar e ali as coisas se realizam, né? É interessante lembrar que o historiador Felipe Arries ele escreve um livro chamado A História da Morte no Ocidente, né? E nesse livro ele fala que a partir de um determinado momento a observação da morte nos é tirada. Por isso que hoje ela é vista com tanto horror, né? Por isso que quando surge uma pandemia como H1N1 lá atrás e como o Covid-19 hoje, quando ela surge, ela nos enche de horror, né? Porque nós imaginamos, isso eu estou falando também, né? Nós imaginamos estar recuando para um tempo pelo qual nós já passamos, né? Nós já somos mais civilizados do que esse tempo de temer, né, pandemias. Não somos. Né? E essa lembrança que o Covid traz, ela é mais assustadora ainda, né? Bom, o Leonardo Boff ele começa o texto falando a respeito do que ele considera uma oposição clara, né? Ele vê uma oposição clara entre o modelo econômico, o sistema econômico que nós temos e a natureza, né? Aqui o conceito de natureza é um conceito diferente que eu vou estar explicando, tá? Geralmente quando a gente olha assim, eu preciso ter mais contato com a natureza, vamos lá no Ibirapuera, né? A gente pensa assim, natureza, eu tenho contato com a natureza que é uma coisa fora de mim, né? Eu sou um ser humano e a natureza tá lá, as árvores, a gente senta na grama, toca violão, etc. Muito bem, o conceito que o Leonardo Boff traz de natureza, ele é bem diferente, né? A natureza seria um superorganismo, um organismo único, uma coisa só, né? Interligada, mais ou menos como o Fritjof Capra coloca na Teia da Vida, né? Naquele livro Teia da Vida, é como se fosse uma rede, né? Aquilo que se pensa da web seria mais ou menos a natureza, né? Nós criamos um Deus ex machina aí, não sei se é assim que fala, muito curioso aí. Mas voltando ao Leonardo Boff, seria a natureza um superorganismo que ele se articula, né? Que ele equilibra energias, equilibra movimentos, temperaturas, etc., para garantir, né, o desenvolvimento e a criação de todos os seres que habitam o planeta, né? É um macro ser, né, do qual nós fazemos parte. Então essa é a concepção, né, de natureza que o Leonardo Boff, pelo menos nesse artigo, está colocando, né? E ele diz que essa natureza, né, ela está sendo frontalmente aviltada, frontalmente agredida pelo modelo de desenvolvimento que nós escolhemos, ou não, né? Que a sociedade ocidental, ela enfim, tem como seu modelo, né? Que é o que nós chamamos de economia capitalista ou liberalismo econômico, né?
Esse liberalismo, ele atinge agora, nos fins dos anos 90, do século XX, início do século XXI, uma característica diferenciada, que é o caráter de agregar menos produção e mais lucratividade financeira. A essa nova fase do capitalismo é chamada de capitalismo neoliberal, né? Então, quais são as características do capitalismo, né? Liberal e neoliberal, né? A exploração extrema, né? A exploração extrema do trabalho. Não pense que vocês trabalham 8, 10, 12 horas porque isso é um acordo. Não, porque é o máximo que eles conseguem tirar de você para você não morrer e estar lá no dia seguinte. A exploração extrema de saberes, né? O saber, ele passa a ter interesse ou função apenas quando ele produz lucro no sistema financeiro ou quando ele produz uma técnica, né? Para que você consiga extrair o máximo possível, né? É uma exploração extrema da natureza, e aí nós temos uma das causas do Covid, né? Essa exploração extrema da natureza, né? Quer dizer, eu devasto todas as florestas, eu mexo com todos os ecossistemas, né? Sem saber no que eu estou mexendo, né? Uma outra coisa que é importantíssima, né? Que aí também a professora Gabriela pode falar, o professor Edson, né? Que é a ocupação de todos os territórios. Esse sistema, ele vai explorar ao máximo a ocupação de todos os territórios que ele pode, transformando-os em quê? Transformando-os em mercadoria. Agora, por que esse sistema explora extremamente tudo? Ora, porque ele é baseado na questão da compra e venda de mercadorias. Ora, se você compra e vende mercadorias, uma das leis de mercado é você comprar uma mercadoria e essa mercadoria ser interessante o suficiente para que você possa extrair o máximo dela pelo menor custo. Certo? Aí você acaba tendo uma vantagem nesse sistema, né? Quando eu digo para vocês, né, que a partir do liberalismo todos nós devemos nos tornar, para o liberalismo, mercadorias interessantes para serem compradas, né? Se nós formos mercadorias supérfluas, nós estaremos fora desse sistema. Então, por isso é um sistema que tem como característica tentar extrair o máximo de algo com o mínimo de gasto possível, né? Então, segundo Leonardo Boff, essa característica do sistema, ela estaria levando o planeta, depois de 250 anos de revolução industrial, né? Um pouquinho mais, 270, nós estaríamos chegando a colapsar o sistema, né? Eu estou aqui com as minhas anotações, são parecidas com aquelas que eu colocava na lousa para vocês, né? Bom, então é evidente, né, que nessa situação, esse organismo vivo, esse grande organismo vivo, né, ele vai ter uma reação. Para o Leonardo Boff, ele reage, né, à ação humana desproporcional, né? Porque a ação humana não é equilibrada, né? Se você for ver, por exemplo, uma das reações que ele cita aqui, que nós sabemos, é a questão do superaquecimento, né, do aquecimento global e do descongelamento de calotas, né? Esse canal tem o nome de O Clã do Urso Polar exatamente em homenagem aos ursos polares, que foram o primeiro grande símbolo melancólico, né, desse aquecimento global, quando nós começamos a encontrar, quer dizer, os cientistas encontraram animais mortos, exaustos de nadar, para conseguir achar uma pequena plataforma de gelo e não encontrar, porque estavam todas derretidas, ou que eles estavam derreteu, né? Então foi uma das coisas mais melancólicas, até assim meio Blade Runner, eu diria, em relação ao aquecimento global, né? Então por isso que tem esse nome, o canal também, curiosamente. Mas então, o superaquecimento é uma
das razões, né? É uma das reações que essa natureza está tendo em relação ao homem. Olha, vocês estão deixando de estocar gás carbônico nas florestas e vocês estão produzindo muito. Né? Então, quer dizer, nós não conseguimos, a natureza não consegue absorver essa quantidade de gás carbônico que é produzida. Né? Outra coisa, a perda da biodiversidade. Né? O que acontece? O que é biodiversidade? A biodiversidade é a diversidade dos animais, das espécies todas, dos 5 reinos que existem. Né? Então, quanto mais você perde de seres dessa biodiversidade, mais cadeias alimentares você destrói e mais desequilíbrio você gera. Né? Outra coisa importante que ele cita como reação é a desertificação, né? Que de fato é uma característica bastante complexa dessa reação da natureza, né? A desertificação de territórios. E a Amazônia caminha para isso se ela continuar virando, né, pasto. Você já tem uma situação próxima disso na região ali abaixo da floresta amazônica, que é o Pantanal. Né? Novamente, o professor Edson, o professor Alessandro, né, o professor Bruno podem falar mais sobre essa questão de geografia, né, de relevos, enfim. Mas outra manifestação, a última manifestação que o autor enxerga, mas que está integrada a todas as outras, é justamente essa, o Covid, o SARS-CoV, né, que é o menininho, é o vírus, né? Então, o que é o SARS-CoV? Né? Ele é uma resposta violenta. A tentativa é uma resposta à invasão do ser humano às regiões silvestres. Né? Como assim, professor? Ora, quando você vai e devasta uma floresta, o que está acontecendo? Ali, para fazer o que for, para construir casa, para construir empresa, para fazer um pasto enorme, ou para plantar soja para o animal comer, não é para a gente comer, é para o animal comer, né? Então, o que você está fazendo? Todos aqueles animais que vivem ali, todos aqueles seres que vivem ali, eles entram em profundo desequilíbrio, né? Muitos deles morrem. Né? De vez em quando a gente vê morceguinho voando assim lá pelo Chácara Santana, eram morcegos que há muito tempo atrás estavam acostumados a fazer esse trajeto. É possível, né? Então, o que isso traz? O surgimento de supervírus. Por quê? Porque para esse vírus sobreviver à ação humana, ele tem que criar uma mutação que o torne bastante resistente. Ele se torna tão resistente que ele ataca a espécie humana. Né? No decorrer, na continuação do artigo, o Leonardo Boff, ele nos coloca algumas alternativas que ele vê para a situação. Né? A primeira delas seria continuar como está, o capitalismo ultraliberal e ainda tecnológico. Né? Vocês sabem que a internet, os grandes provedores como Google, Facebook, sabem exatamente o que nós fazemos, onde nós estamos, etc. Né? Isso é um controle que nenhum dos grandes tiranos do passado sonhou ter. Né? Então esse controle cibernético, ele passaria a existir, né? A riqueza continuaria concentrada, a tendência é concentrar mais na mão de poucos, e a grande maioria se tornaria miserável. Né? O Leonardo Boff prevê uma reação a isso. Eu não sou tão otimista, mas com certeza ele tem mais conhecimento para falar. A outra alternativa que ele coloca é a existência do capitalismo verde. Né? Eu já ouvi algumas manifestações dele na Europa, principalmente na Alemanha. Né? A ideia do capitalismo verde, que seria mais ou menos o quê? O capitalismo verde seria a produção e distribuição de bens exatamente no mesmo sistema, o liberalismo econômico, mas com um consumo equilibrado. Eu não sou melhor porque eu tenho 800 produtos comprados na minha casa, que depois de um tempo serão jogados fora. Como diz o Greenpeace, sob o ponto de vista do planeta, não existe fora. Né? E aí eu vou comprar mais 800. Né? Quer dizer, será necessária uma mudança nessa visão de mundo. Né? Na visão do que é você ser alguém de sucesso. Né?
Não é alguém que troca o celular a cada 6 meses. Não. Não. Né? Então, um consumo mais equilibrado, continuariam as relações capitalistas, né? Mas relações mais humanizadas e ecológicas, né? Digamos que as empresas elas fariam algum tipo de intervenção no meio ambiente, mas haveria imediatamente a tentativa de você renovar aquele ambiente que você utilizou, né? E a consciência das pessoas comprarem exatamente das empresas que fazem esse tipo, que tem esse tipo de cuidado com o meio ambiente. A terceira opção que o autor cita, o Leonardo Boff, é um conceito, eu nunca vi, estou vendo agora, seria o comunismo de terceira ordem, né? Que para ele seria assim uma administração plural e global do mundo, né? Você teria assim, digamos, um mega estado democrático que extrapolaria nações, talvez, né? E que essa administração garantiria a produção e a redistribuição equitativa dos bens que seriam produzidos, né? Centrada ainda no homem, né? O quarta alternativa, ele define como ecossocialismo, que seria muito parecido com o comunismo de terceira ordem, só que ele não é antropocêntrico. Ele é o que eu chamaria de cosmocêntrico. O que significa isso? Ele significa que o homem, as necessidades do homem, elas não se sobrepõem às necessidades do ecossistema, né? Estão todos no mesmo plano, mais ou menos como viviam os ameríndios da América do Norte e em boa parte daqui da América do Sul também, né? E aí, da mesma forma, você teria um governo plural e mundial, né? E há uma quinta opção aqui, que seria o retorno a uma convivência mais ou menos ecomística, vamos dizer assim, né? Bom, no frigir dos ovos do texto, né? Frigir dos ovos é na parte final, né? Na parte final, ele coloca algumas coisas ainda interessantes que eu acho que merecem destaque, né? A ideia que se tornou muito clara que para nós mantermos um certo grau de civilidade, né, diante do que nós estamos passando, é necessário um maior protagonismo do Estado. Isso quem está falando não é nenhum comunista, né? Quem fala isso é a primeira-ministra da Alemanha, né? A Angela Merkel, ela fala sobre a necessidade do Estado ter uma intervenção maior na sociedade para garantir direitos, né? Outro que falou sobre isso, que também é um liberal, né? É o Macron, né? O presidente lá da França. Então, de uma forma geral, os países vão... os países mais avançados, né, mais civilizados, eles vão compreendendo que o Estado ele tem que recuperar a sua função. Talvez baseado numa ideia de capitalismo verde até, eu diria, né? Outra coisa interessante que ele fala é que nós devemos ter um desenvolvimento, né? Nós devemos buscar um desenvolvimento mais adequado ao ritmo da natureza, que é aquilo que eu comentei com vocês o ano passado, né? E no comecinho desse, quando nós falamos sobre a Revolução Industrial, né? Que ela altera profundamente o tempo, né? E o ritmo da produção, né? No campo, por exemplo, eu citei até o campo como exemplo, né? No campo você tem o tempo da natureza, onde na época de colheita você trabalha mais horas e na época de inverno, por exemplo, você trabalha menos horas. É a natureza, né, que determina isso. E num certo sentido até a fadiga humana, né? E não o tempo do relógio, que é o que nós temos hoje, né? O tempo do relógio ele está associado àquela exploração máxima do recurso que se tornou mercadoria, né? Ele ainda considera algumas questões que devem ser pensadas, né? A urbanização que invade de qualquer jeito os ecossistemas tem que ser revista. E aí, galera, vocês podem dar uma olhada no próprio lugar aí, no próprio chácara e nas regiões onde vocês moram,
né? Ora, de que forma está sendo construída essa urbanização? É equilibrado isso daqui? Deixa eu olhar aqui, né? O churrasquinho na laje, sobe na laje e não vai sair na rua, né? Com o vírus por aí. E olha, e fala, puta, isso está sendo equilibrado? Quer dizer, será que nós estamos respeitando, né, as potencialidades da natureza aqui, né? Por que nós respeitamos? Por que não, né? A questão do desflorestamento, né, que ocorre, está correndo agora na Amazônia, né? A questão eu achei muito interessante, muito tocante. Ele coloca aqui assim a ideia de que nós temos que recuperar a solidariedade. De fato, isso é verdade. Nós temos que recuperar a solidariedade humana, né? Porque se nós não conseguirmos ver o outro como alguém que é portador de uma identidade e ele merece tanto quanto eu conviver, né? E este outro pode ser desde uma outra pessoa até sei lá, uma araucária, uma raposa, né? Se nós não conseguirmos isso, eu acho que nós caminhamos para o fim, né? A ideia de que nós temos que ter o cuidado com tudo que vive, né? Isso é fundamental para sociedades pré-industriais, né? Por isso que elas sobreviveram tanto tempo, né? O cuidado com tudo que se vive, né? Isso me faz lembrar da carta do chefe Seattle também, um texto belíssimo que foi escrito por um chefe indígena da América do Norte, quando o presidente quis comprar as terras dele. Ele falou, pera um pouquinho, meu caro, não é assim, né? É um texto que me emociona muito, mas vamos voltar para outra coisa. A outra referência que ele faz, que é bastante interessante, é a ascensão das mulheres a estruturas de poder, né? O que ele chamaria aqui de ecofeminismo, né? Que é algo que está surgindo aí. E se nós formos pensar, todas as nações que tiveram reações coerentes e interessantes no que diz respeito ao combate ao Covid são sociedades em que o primeiro-ministro ou presidenta, geralmente primeiro-ministra, é mulher, né? Talvez o feminismo tenha algo a trazer para nós que nós não estamos enxergando e que é bom que seja trazido, né? Ele ainda há um último conceito que eu achei interessante aqui, essa questão do biorregionalismo. Ele diz que para a construção dessa sociedade equilibrada é necessária que macro-regiões sejam criadas e que nós consigamos compreender, né, as relações dentro dessa região em que a gente está, em que a gente vive, né? Buscar construir mecanismos de equilíbrio ali, né? É uma média empresa, uma pequena empresa que você vai tomar cuidado, você vai estar lá observando, né? E reparar qual o tipo de árvore que tem lá, qual o tipo de planta, qual o relevo, se esse relevo permite a ação A ou a ação B, né? E isso é uma das coisas que ele coloca também, essa atenção a essa biorregião, que é o que ele chama. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Eu espero que vocês possam aproveitar. O texto ele demanda um certo tempo de leitura, né? Pelo menos 1h30, 2 horas, para vocês lerem o texto e responderem as 3 questões que eu coloquei, tá? Enfim, é isso. Espero que esse vídeo ajude. Tomem cuidado, porque nós estamos tendo 1000 mortos por dia. São 3 acidentes da TAM por dia de mortos. Eu falo acidente da TAM porque foi aquele acidente, né, que causou uma comoção, né? São 3 aviões daqueles explodindo por dia. Nós estamos tendo de mortos, né? Se nós não nos tocarmos com isso, né, nós não estamos muito longe da barbárie. Tá ok? Se protejam. Um abraço.